Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui nesta noite de quinta-feira para mais uma vez juntos estudarmos e meditarmos na palavra do nosso Deus para a nossa edificação e para o nosso crescimento na vida cristã. Nós vamos orar e em seguida passaremos a nossa abordagem bíblica. Feche seus olhos então e ore conosco. Senhor nosso Deus, Tu és aquele que governa todas as coisas, que dirige a nossa vida, que governa a nossa história, e tens, ó Deus, em Tuas mãos os eventos de toda a história da humanidade e os eventos que acontecem em todo o universo, pois tudo está debaixo do Teu controle. Nós cremos nisso e nos submetemos ao Senhor. E clamamos ao Senhor, ó Deus, que continue cuidando de nós, sustentando o Teu povo, fortalecendo a fé do Teu povo e nos dando, ó Deus, a alegria da Tua presença e um coração consolado, descansado no Senhor. Nesse momento pedimos que fale ao nosso coração, que nos dê da parte do Senhor a instrução que necessitamos para uma vida cristã que lhe honre e que produza os frutos que se espera do teu povo e que glorifique o Senhor. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos nesta noite ler o texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Um texto muito conhecido da igreja. Nós vamos apropriar dele, mas também lembraremos outros textos durante a nossa abordagem. Diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Bem, nós vamos lançar mão deste texto, ao menos parte dele, para desenvolvermos o tema já usado aqui, mas com um subtema. Comporte-se como cristão, fundamente-se em pilares celestiais. Então nós vamos nos direcionar pelo fundamentar em pilares celestiais como uma marca do comportamento cristão, certo? Bem, nós precisamos entender que as balizas da vida cristã nos ajudam a evitarmos uma falsa compreensão de liberdade. Quero dizer que a vida cristã é regida por balizas, por parâmetros, por preceitos. Nós, na nossa caminhada da estrada cristã, da nossa peregrinação, quando nós caminhamos por Cristo, nós temos limites que nós não podemos ultrapassar. E a vida cristã é posta pelo próprio Deus na sua palavra, ou a vida cristã é posta pelo próprio Deus em sua palavra, alguns pilares sobre os quais ela deve ser edificada. Nós temos uma base sobre a qual precisamos edificar a nossa vida. Algumas coisas, ou algumas ações, alguns princípios
devem ser exercidos, aplicados, devem ser colocados em prática na vida, para que a vida cristã seja de fato uma vida legítima, reflita aquilo que Cristo é e para o qual Cristo morreu e ressuscitou. Na inclusão da pessoa em Cristo, ou no seu chamado à salvação, está presente o elemento de conexão a Jesus. Nós somos chamados a nos incluir nele, ou nós somos incluídos nele. E isso quer dizer que a nossa vida passa a ser uma vida com ele, nele. Isso é vida cristã. Então, o comportamento cristão leva em conta aquilo que Cristo estabelece para uma vida legítima nele, certo? Então, dentro desta visão, desta dinâmica bíblica, nós podemos aprender que uma vida cristã autêntica, livre e não libertina, ou não licenciada ou licenciosa, é construída sobre 3 pilares fundamentais, sem os quais esta vida cristã é ilegítima, é irresponsável, infrutífera e, na verdade, ainda que seja chamada de vida cristã, é desonrosa para Cristo. Passemos então a pensar nesses pilares que devem estar presentes na minha vida e na sua vida como comportamento cristão. Primeiro pilar é o pilar do estudo da palavra. A palavra de Deus é base para a vida cristã. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos desenvolver uma vida cristã que honre a Deus. Porque nós não vamos conhecer a Deus, nós não vamos conhecer o que Deus espera do seu povo, no que diz respeito à santidade, ao comportamento. Nós não vamos conhecer o que Deus deu ao seu povo, no que diz respeito à salvação, ao sacrifício, à vocação, a dons. Nós não vamos conhecer aquilo que Deus requer do seu povo, no que diz respeito à adoração e como essa adoração deve ser desenvolvida. A palavra de Deus é o manual do cristão, a regra de fé e prática. A palavra de Deus é o único guia para uma vida cristã legítima e bem-sucedida. Então, uma vida cristã sem o contato, o estudo, sem a meditação na palavra de Deus, ela não é uma vida cristã, é fictícia, é falaciosa. O texto bíblico que nós lemos diz que a igreja primitiva, a igreja que começou ali com os apóstolos, com Cristo e com os apóstolos, a igreja que foi fundada, que foi inaugurada com a descida do Espírito Santo, o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas esta não é a única lembrança, o único texto que poderíamos evocar aqui. A Bíblia é recheada de textos que nos remetem à responsabilidade com a palavra de Deus e o seu lugar de destaque e insubstituível na vida do cristão, como base ou como pilar para uma vida cristã legítima, para um comportamento cristão legítimo. Lembremos, por exemplo, do que o salmista diz no Salmo de número 1, quando ele fala: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, como árvore frutífera, plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Veja que o verso 2
deixa claro que o sucesso, a vitalidade, a frutificação estão ligados à meditação na lei do Senhor. Ela é seu guia, ele dorme guiado por ela, ele acorda guiado por ela, ele vive guiado por ela. O salmista também afirma no Salmo 119 o seguinte sobre a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista traz à tona aqui, evoca a palavra de Deus como o farol que ilumina o caminho, que torna-o claro e seguro para uma vida cristã autêntica e bem-sucedida. Portanto, amados irmãos, nós precisamos nos lembrar que não há legitimidade na vida cristã se a palavra de Deus não é base para ela. Temos que ter o cuidado de não desenvolver a nossa vida cristã baseada em folclores religiosos e pseudo-evangélicos. Evitar fundamentar nossa vida cristã em achismos. Evitar fundamentar nossa vida cristã no evangelho de rua, no evangelho social, no que diz respeito àquilo que as pessoas acreditam ser evangelho, mas nunca tenham estudado, apenas disseminam essas coisas em conversas de calçada. Precisamos evitar fundamentar nossa vida cristã em jargões do evangelicalismo brasileiro que apenas foram construídos como frases de efeito, mas nada tem a ver com a palavra de Deus. O apóstolo João, em seu livro, em seu evangelho, no evangelho que ele registra preciosas palavras de Jesus. No capítulo 8, verso 32, quando ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade cristã, a frutificação cristã, o sucesso na carreira cristã, a peregrinação bem-sucedida do cristão, o comportamento legítimo do cristão, passa e se fundamenta no pilar da palavra de Deus. Este era o marco, por exemplo, da igreja de Bereia. O registro que encontramos no livro de Atos, capítulo 17, verso 11, diz que esta igreja era mais distinta, ela era mais altaneira, mais prudente do que outras, porque ao ouvir a palavra pregada, eles recorriam àquilo que Deus havia já registrado para conferir se o evangelho pregado sobre Cristo de fato tinha conexão com a palavra dada até então. Eles eram cuidadosos em viver pela palavra. Comporte-se como cristão. Estude a palavra. Viva por ela. O segundo pilar que nós podemos apreender acerca do comportamento cristão, do fundamento cristão, o pilar celestial no qual nós devemos fundamentar nossa vida cristã, é a prática da oração. O texto bíblico que nós tomamos como base em Atos 2 diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles tinham uma vida de oração. E isto não é uma característica pontuada apenas aqui. Nós vemos no decorrer do livro de Atos, especialmente nesse início do livro de Atos, que narra as lutas desta igreja
até o início do registro das viagens missionárias de Paulo, nós vemos que a cada momento que essa igreja enfrenta situações difíceis, ela está em oração. E quando ela não está enfrentando momentos difíceis, ela também está em oração. A igreja tem prazer na oração. Ela tem a oração como o seu caminho a Deus. Ela tem a oração como o vínculo de estreitamento do relacionamento com o Pai. Ela demonstra confiança e dependência do Pai através da oração. A oração é o caminho, é o ponto, é a prática que revela a nossa intimidade com Deus. É impossível ser íntimo de Deus sem orar. É impossível ter uma vida com Deus sem a prática da oração. É impossível você conhecer e perceber, desfrutar do consolo que Deus dá, a paz do coração, sem vida de oração, sem conversar com o Pai. É impossível perceber a sua presença sem orar. A Bíblia é, do início ao fim, um livro que estimula a igreja à prática da oração. Lembremos, por exemplo, do que o salmista diz no capítulo 5, no Salmo de número 5, versículo 3, quando ele fala: de manhã, Senhor, te apresento a minha oração. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Há ali uma iniciativa do salmista de ir a Deus primeiro em todos os seus empreendimentos. De manhã, antes de todas as coisas, antes de todos os eventos, antes de todas as ações, antes de todo o trabalho, antes de todas as decisões, eu vou ao Senhor. Ouves a minha voz. Te apresento a minha oração. Eu dependo do Senhor, mas eu também me consolo em saber que o Senhor me responderá no tempo do Senhor, e isso me basta. Eu fico esperando. A oração é o bálsamo, ou faz parte do bálsamo, traz alento à nossa vida. A oração nos conecta a Deus de forma pessoal, é o caminho de intimidade com Deus. Não se pode ter uma vida cristã, um comportamento cristão legítimo, aprovado, esperado pelo Pai, instruído pelo Pai, sem uma vida de oração. A Bíblia é vastamente um livro que nos estimula a oração. Há muitas e muitas orações na Escritura. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos como os servos de Deus, os vitoriosos, os guerreiros de Deus, os da galeria da fé, oravam, recorriam ao Senhor. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos como os nossos exemplos de vida cristã oravam, a princípio, ou em primeiro lugar, o próprio Cristo, os apóstolos. As cartas paulinas são recheadas de orações do próprio apóstolo Paulo, porque a oração é indispensável para uma vida cristã legítima. Não há vida cristã sem a prática da oração. É um dos pilares fundamentais da vida cristã. A vida cristã legítima, o comportamento cristão legítimo, se fundamenta na palavra, se fundamenta na oração. Paulo, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a primeira carta, no capítulo 5, verso 17, ele diz: orai sem cessar.
em todo tempo. Ele diz isso, aliás, na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 18, dizendo que em todo tempo deve haver a prática da oração, orando em todo tempo. A igreja ou cristão só poderá reivindicar para si ou dizer: eu tenho uma vida cristã, eu sou cristão, eu me comporto como cristão, se ele tiver tempo para orar. Então, ora, use as oportunidades que você tem. A igreja nos dá alguns mecanismos que facilitam o nosso tempo de oração, mas existe uma responsabilidade pessoal nisso. Portanto, ore, vá a Deus, seja íntimo de Deus, conheça a Deus e seja conhecido por Ele através da sua prática de oração. E terceiro pilar da nossa vida cristã, do nosso comportamento cristão, o terceiro pilar sobre o qual deve ser fundamentada a vida cristã, o terceiro pilar celestial, é a comunhão da igreja. Então, o estudo da palavra, a prática da oração, o exercício da comunhão são os pilares da igreja, da vida cristã, do comportamento cristão. O texto bíblico que nós tomamos por base diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A comunhão é o testemunho visível do que Deus significa, é o testemunho visível do que significa ser igreja. A comunhão testemunha do que é ser igreja. Sem comunhão, sem ajuntamento, a igreja é essencialmente prejudicada. A comunhão é uma marca da igreja, o ajuntamento da igreja, a conexão pessoal da igreja para o exercício daquilo que Deus estabeleceu como marca da igreja fundamental, que é o culto da palavra, que é os sacramentos aplicados, que é a disciplina eclesiástica. As marcas da igreja verdadeira necessitam da comunhão. A adoração comunitária é indispensável. A igreja precisa estar junta, conectada entre si. Nesses tempos que nós vivemos, estamos usando mais essa ferramenta e isso deve ser usado mesmo. Nós precisamos estar conectados entre nós. No entanto, isso não dispensa a comunhão pessoal e física da igreja. Esse ajuntamento é indispensável, essa aglomeração do povo de Deus com ordem é indispensável. Por isso que nós sentimos tanto a dor do afastamento. Porque a igreja foi criada e formada para a comunhão. Ela precisa estar junto. E a Bíblia também a Bíblia vastamente ensina, estimula, orienta. A Escritura vastamente conclama a igreja a estar junta.
no capítulo 4 de Atos, no verso 32, diz que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles tinham tudo em comum e estavam juntos. O autor do livro, da carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. O ajuntamento é indispensável. O ajuntamento da igreja é um dos meios pelos quais a vitalidade e a saúde da igreja acontece. Quando a igreja se junta, a comunhão da igreja garante que a vida que procede de Cristo flua pelo corpo. Que a vitalidade que procede do cabeça flua pelo corpo. Por isso que é tão doloroso o afastamento que nós vivemos esses dias. Jesus, no livro, no Evangelho de João, diz que aquele que se alimenta dele, por ele viverá. Isto nos remete à palavra, que é o próprio Cristo, a oração, que é a conexão com Deus através de Cristo, e a comunhão, que é o ambiente no qual Deus faz, ou Cristo faz com que a vida que dele procede se desenvolva e se disperse ali. Isto é ser corpo. Não é possível ser corpo, não é possível fazer com que a vida flua, com que os membros se completem sem comunhão. Contrariando o argumento de muitos, para não se comprometer com a instituição, com a igreja, com o irmão, contrariando o argumento de muitos de que eu não preciso da instituição, não preciso do ajuntamento, contrariando esse tipo de argumento que é falacioso, é destrutivo, é uma forma de licenciosidade, de reivindicar o direito ou uma licença para viver irresponsavelmente, contrariando a isto. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina, nos estimula à comunhão, à adoração comunitária, ao aprendizado comunitário, ao crescimento da vida comunitária. O comportamento cristão legítimo se fundamenta nesses 3 pilares celestiais: a palavra, o estudo da palavra, a prática da oração, o exercício da comunhão. Não perca de vista esta graça, meu irmão. Aproveite o tempo que você tem e comporte-se como cristão. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conceda graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, oramos com gratidão ao Senhor pela Tua palavra e por nos chamar para uma vida cristã que nos conecta ao Senhor, pela palavra, pela oração e pela comunhão. Deus, em nome de Jesus, fortaleça o Teu povo e nos dê a percepção necessária para que o nosso comportamento cristão esteja de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.